nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Que alegria estar com vocês aqui. Nas últimas 2 semanas eu estive fora, por isso a gente colocou programas já gravados aqui para poder manter aqui a nossa tradição, programas que foram ao ar já gravados, e hoje de volta aqui ao vivo e a cores com vocês. É uma alegria recebê-los. Quero mais uma vez agradecer essa plataforma maravilhosa que é o CT Hub, em nome do Christian Visval, do Kleber Reis, do Caio, do pessoal que está no backstage aqui, nos ajudando sempre, e a você que nos prestigia aqui, alguns ao vivo aqui comigo, e algumas pessoas que acabam assistindo a live posteriormente. É sempre um privilégio estar com vocês. Às vezes eu tenho essa ousadia de fazer aqui uma live sem convidados para poder expor alguns pontos de vista que a gente defende, algumas ideias, e hoje é um desses dias. Estarei com vocês aqui para desenvolver um assunto. Quero agradecer algumas pessoas que já estão entrando aqui conosco, sempre presentes aqui, meu amigo, irmão, Ricardo Tassinato, obrigado pela presença, o Wilson Leite, da minha turma, aspirantes de 84, o Wilson, que já foi meu entrevistado aqui, assim como o Ricardo Tassinato também, muito obrigado pelo prestígio de vocês. Luciano Verão está aqui, obrigado pela presença, é uma alegria imensa, e obviamente as pessoas podem ir entrando daqui a pouquinho, à medida que vão tendo essa possibilidade, e também já aviso que se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chatzinho, né, que a gente tenta responder ao final aí da nossa conversa, do conteúdo que eu preparei especialmente para desenvolver no dia de hoje. Recentemente, eu fui chamado para fazer uma reflexão sobre o papel da segurança privada na segurança pública, e esse assunto me instigou demais. Esse assunto é um assunto que eu venho defendendo, inclusive nesse livro vermelhinho que está aqui atrás de mim, que é o Insegurança Pública. Esse foi meu 3º livro. Esse livro é uma coletânea de textos que eu escrevia para uma revista chamada Security. Durante muitos anos eu fui um articulista dessa revista, junto com outros autores, e uma das vezes eu escrevi um texto falando sobre isso. A coletânea desses textos acabou gerando esse livro chamado Insegurança Pública, Apontamentos de um Comandante Veterano. São reflexões que a gente tem à medida que a gente vai tendo uma experiência, uma vivência, uma carreira, né, que foi o meu caso. Há 42 anos estou nessa estrada da segurança pública e também da segurança privada. Para quem não sabe, eu entrei na Polícia Militar com 15 anos de idade, em 1980, estamos há 42 anos nessa jornada, né? E num desses textos eu escrevi sobre esse aspecto, a participação da segurança privada no contexto da segurança pública. E é sobre isso que eu quero trazer aqui o meu conteúdo para vocês. Mas a estratégia que eu vou utilizar aqui, e eu acho muito importante fazer isso aí, fiquei muito motivado, assim, incentivado a fazer isso, é trazer um recorte histórico daquilo que aconteceu na segurança pública desde a década de 30 até agora, mas muito rapidamente, para a gente chegar ao final do raciocínio, trazer aquilo que é a minha visão sobre a participação da segurança privada dentro do contexto da segurança pública, que é o tema da nossa live de hoje. Trazendo um recorte, eu queria trazer aqui o aspecto importante da Constituição de 1937. A Constituição ainda na época de Getúlio Vargas, da chamada ditadura Vargas, e a Constituição ela tinha um capítulo que falava da segurança. Mas a segurança, na Constituição de 37, ela trazia, em primeiro lugar, a competência
privativa da União para tratar dos assuntos de segurança, e o objetivo maior da segurança a essa época era o combate ao chamado inimigo interno. Não é difícil da gente entender que quando você fala de uma ditadura, você tem um ditador, você tem alguns aspectos que são importantes das pessoas que têm um pensamento divergente daquilo que é o do ditador, e aí se tornam, vamos colocar assim, entre aspas, inimigos internos, né? E a preocupação era essa, e a segurança pública, ela tinha como objetivo garantir a segurança nacional. Falamos de população, falamos das pessoas? Não. Apenas a segurança pública tinha esse foco de dar garantias de que o regime se mantivesse de acordo com aquilo que era estabelecido. Então, as forças policiais, elas tinham predominantemente como foco, na Constituição de 37, o combate ao inimigo interno. Dando um salto na história, chegamos a 1946, a Constituição de 1946. E, de novo, ainda um pouco dessa inspiração da ditadura Vargas, nós temos ainda a competência privativa da União para cuidar dos assuntos referentes à segurança. A figura principal que aparece na responsabilidade de lidar com a segurança são as Forças Armadas. Aparece a questão das polícias militares, mas qual que é o objetivo? Novamente, é a manutenção da ordem nos estados. Também não falamos de população, né? A população, ela acaba não sendo contemplada de uma maneira objetiva, de uma maneira direta, de uma maneira detalhada naquilo que diz respeito à segurança pública. Notem que nas Constituições de 37 e de 46, nós temos como protagonista das políticas a União, competência privativa, e o foco é, em 37, o combate ao inimigo interno, e em 46, a garantia da ordem nos estados. Vem a Constituição de 67. E a Constituição de 67, ela mantém ainda essa condição de competência da União para regulamentar as polícias, ou seja, os Estados-membros não têm muita participação na questão da segurança pública, e aparece novamente, talvez com uma leitura um pouco mais amainada, um pouco mais relativizada, um pouco mais soft, vamos dizer assim, a segurança pública para a manutenção da ordem dos estados e as figuras das polícias militares, mas com uma força auxiliar e reserva do Exército. Aliás, e aqui eu faço um recorte, porque em 1980, ainda sob os auspícios da Constituição de 67, foi a minha formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E aqui eu trago para vocês uma coisa que marcou a minha formação. A Polícia Militar, naquela época, na década de 80, ela tinha como lema Polícia Militar Defensora do Estado. Olha só que coisa curiosa, a população, a gente não pensava muito. A nossa formação era muito voltada à guerra de guerrilhas, até por conta do regime de exceção que nós tivemos aqui, da chamada e também conhecida ditadura militar. A formação de um oficial da Polícia Militar no início da década de 80 era muito mais o combate ao terrorismo urbano, tinha essa questão das operações de defesa territorial, a gente tinha uma estética militar muito voltada, muito focada àquilo que era a estética militar das Forças Armadas. Então, a população também não tinha um olhar mais próximo, o olhar não era para a população. E o que aconteceu? Em 1979, no governo ainda militar do Geisel, as aspirações democráticas faziam se sentir aqui no nosso país, né? E o Geisel, ele não resistiu a isso, obviamente foi sensível a essa questão, e teve aquela frase célebre do Geisel que deu permissão para uma abertura democrática, e na expressão de Geisel, lenta, gradual e segura. Vamos permitir que os ares democráticos soprem aqui no nosso país, mas de uma maneira bastante comedida, lenta, gradual e segura. E aí, a partir de então, dessa tentativa de abertura democrática, a partir de 79, começamos a ter movimentos muito mais significativos que traziam esse anseio da população em
respirar ares democráticos no país, e por isso tivemos em 84 aquele movimento importantíssimo que marcou e fez a história, as chamadas diretas já, que foi exatamente aquilo que trouxe o anseio da população de votar pelo seu presidente da República, ter esse direito de votar, porque até então os presidentes eram eleitos por colégios eleitorais, todos vocês lembram dessa passagem, e a nossa ditadura, vamos chamar assim, que é o nome que as pessoas conhecem de uma maneira mais usual, até a ditadura do Brasil foi a brasileira. Eu gosto sempre de lembrar um livro do professor Marco Antônio Villa, que a nossa ditadura também foi diferente das ditaduras clássicas. As ditaduras clássicas não têm alternância de poder, o ditador assume e fica até acontecer um movimento que o tire do poder, como aconteceu em diversos países, em vários momentos da história. A nossa tinha uma alternância de poder, mas era de um general para um outro general, né? Por meio de colégios eleitorais. Nós não tínhamos aí a liberalidade de fazer a votação para presidente da República. Mas o que acabou acontecendo é que esse movimento, né, de aspiração do nosso país aqui, naquilo que é a democracia, culminou em 1988, e aí é um dado importante, porque, diferente da Constituição de 37, de 46 e de 67, a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna de 88, essa sim, trouxe uma mudança significativa, uma mudança de rumo completa. E aqui eu quero frisar que a Constituição de 88, ela traz o tema segurança, não só naquilo que diz respeito às instituições que vão cuidar da segurança, mas ela traz a questão da segurança como um direito social das pessoas. A palavra segurança, ela aparece no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos. Uma delas, além de saúde, além de educação, a segurança também aparece ali como um direito social. E aí acontece o artigo 144 da nossa Constituição, que traz, de certa maneira, uma visão bastante diferente das constituições anteriores, que traz lá uma frase no caput do artigo 144, a segurança pública é um dever do Estado, ela estabelece como um dever do Estado, uma obrigação do Estado, mas ela também traz uma parte que às vezes é um pouco esquecida por parte das pessoas. Segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todas as pessoas. E aqui um recorte também que eu gosto de fazer, de trazer aqui aquilo que eu sempre trago nas minhas palestras aí para as empresas que eu faço com muita frequência, de falar que não dá para a gente delegar a nossa segurança enquanto cidadão apenas para o Estado e para a polícia, né? Fazer isso é dar um tiro no pé. Eu costumo dizer que em nenhum país do mundo o Estado consegue garantir a segurança do cidadão, porque o Estado não é onipresente, o Estado não é onipotente, e sejamos muito sinceros aqui, às vezes temos até um problema de eficiência. Por isso eu sempre faço um apelo para as pessoas poderem exigir, sim, por meio dos pagamentos dos impostos, bons serviços prestados pelo Estado, um deles é a segurança, mas o cidadão também tem que fazer a sua parte, também tem que cuidar um pouquinho da segurança. Como eu disse, o Estado não é onipresente, não é onipotente e às vezes não é eficiente. Então, delegar a segurança toda nossa para o Estado realmente não vai funcionar. E aqui uma coisa importante, que é o meu ponto de vista, não vai funcionar, não é só no Brasil, gente, não vai funcionar em nenhum lugar do mundo. Eu admito, sim, muitas vezes eu falo isso, que existem países que a questão da segurança pública é menos beligerante ou menos nevrálgica como a nossa aqui no Brasil. Você pega os países nórdicos, você pega outros cenários, você tem situações onde as pessoas vivem com mais tranquilidade do que o Brasil. Há outros países onde as tensões são bem maiores do que as que nós vivemos aqui no nosso país. Agora, o fato é que, mesmo na Suíça, mesmo na Dinamarca, mesmo na Noruega, países que têm o chamado IDH bem desenvolvido, as pessoas têm uma sensibilidade com relação à sua responsabilidade naquilo que diz respeito à segurança. É muito importante a gente não se afastar desse aspecto. Mas a Constituição de 88, ela traz
algumas coisas curiosas, assim, que mostram um pouco daquilo que é o caldo cultural, né? As coisas não mudam do dia para a noite, sabe, gente? Então, como nós tivemos aí, né, em 37, em 46, em 67, a segurança pública, competência da União, inimigo interno, proteção do Estado, o cidadão não aparecia como protagonista do olhar. A Constituição de 88, ela direcionou o olhar naquilo que diz respeito ao cidadão. Isso foi um avanço bastante importante. Por outro lado, a Constituição também nossa, de 88, ela marca ali como esse assunto foi difícil para o legislador constituinte. Se vocês compararem o capítulo que diz respeito à segurança pública na nossa Constituição de 88, comparado com outros capítulos de direitos sociais, que é o artigo 5º, por exemplo, da organização do Estado, o nosso artigo 144 é quase que raquítico, né? Pouca coisa que fala o artigo 144. Do capítulo da segurança pública, o artigo 144, ele só apresenta quais são os órgãos que vão cuidar da segurança pública, e ele enumera esses órgãos, ele fala, olha, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nos estados as polícias militares, as polícias civis. Mais do que enumerar esses órgãos, ele dá um resumo muito pequeno daquilo que cada um vai fazer. Então, por exemplo, ele fala, a Polícia Militar vai fazer o policiamento preventivo, né? A Polícia Civil vai ser uma polícia judiciária. Ele até contempla as guardas municipais, no artigo 144, dando a permissão para que alguns municípios criem as suas guardas municipais, e acaba por aí. No parágrafo 7º do artigo 144, o legislador constituinte fala, olha, eu vou parando por aqui, e a lei infraconstitucional, em outras palavras, a lei ordinária, vai regulamentar o funcionamento desses órgãos, vai descer aos detalhes de como esses órgãos vão funcionar para garantir a eficiência da segurança pública. E aqui a minha primeira reclamação, a minha primeira queixa, e eu diria para vocês que, é claro, tivemos alguns avanços, mas eu tenho que marcar aqui uma omissão, no meu modo de ver, do Poder Legislativo, que desde a Constituição de 88 não regulamentou a contento, ou seja, não regulamentou de uma forma suficiente, da forma que era necessária, o artigo 144. E é por isso que nós temos aí, hoje, muitas polícias espalhadas nos estados. Ela deu competência, tirou a competência da União de uma maneira como era quase que exclusiva, deu uma competência para os Estados-membros para cuidar da segurança pública, até por meio das suas duas instituições mais importantes que tratam diretamente com o cidadão, me refiro às polícias militares e às polícias civis, que são os órgãos que a gente tem mais contato, né, no dia a dia aqui do cidadão, por parte dos Estados-membros do nosso país, mas nós temos muita bateção de cabeça, nós temos muita desequalização, nós temos muitos problemas a serem enfrentados. Por quê? Porque o Poder Legislativo, em meu modo de ver, não fez a lição de casa a contento. Essa é uma queixa. E quem se aproveita dessa desorganização, dessa forma atrapalhada, dessa duplicidade de trabalhos, de tarefas que nós temos em muitas instituições, em muitos estados, duplicação de esforços, isso tudo por falta de uma regulamentação, de um olhar mais profundo, de uma norma que discipline o funcionamento dessas instituições a fim de cumprir o que o parágrafo 7º fala, garantir o quê? Eficiência. A gente tem o criminoso se aproveitando disso. Não é por acaso que hoje nós temos uma equação, eu queria lembrar aqui de um grande amigo meu, de turma também, que é frequente aqui na linha de frente, o Coronel Merlo, da minha própria turma. Um dia ele fez uma reflexão que eu achei muito inteligente. Ele falou, Luca, numa equação que nós temos, os integrantes das polícias trabalhando assim, com muito afinco, com muito esforço, ou seja, há esforço máximo dos integrantes da instituição, e os indicadores não param de crescer, significa que o sistema apresenta sinais evidentes de exaustão, sinais evidentes de falência. Essa é a dura realidade que a gente vive hoje aqui. Aí o que aconteceu de importante nisso, que é o que eu quero marcar de uma forma muito categórica aqui com todos vocês. A Constituição de 88, ela gerou ali um novo encaminhamento das coisas, né? A sociedade passou a ser o foco da segurança pública, começaram a partir
da década de 80, iniciativas de fazer essa aproximação das polícias, não mais com a defensora do Estado, não mais para combater o inimigo interno, mas voltado, sim, ao combate ao crime, às políticas de prevenção. E eu devo trazer aqui que nesse compasso novo, nesse novo direcionamento, nesse novo encaminhamento, nesse novo olhar, o governo Fernando Henrique Cardoso cria as chamadas ouvidorias de polícia. Olha que coisa bacana, a ouvidoria de polícia é porque, até então, as polícias não tinham muita regulamentação, cada um meio fazia o que queria, e, consequentemente, alguns abusos aconteciam, foi necessário criar a ouvidoria de polícia para poder ser mais um órgão de recurso ao cidadão para combater as práticas abusivas de alguns policiais que ainda estavam acostumados a fazer o que queriam fazer sem nenhum tipo de controle. Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1997, mais um movimento importante que eu queria destacar aqui, a criação da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tinha como objetivo, e tem como objetivo, que era uma política de segurança pública. É muito importante. Ele criou um órgão, eu acho um dado meritório do governo FHC ter criado a Senasp, para poder gerar as políticas de segurança pública. Tudo começa, gente, com uma política. É muito importante a gente ter essa ideia. A gente cria a política vira ações e depois vira ali procedimentos. É nessa ordem que as coisas acontecem. Se você não tiver um órgão para criar as políticas de segurança pública, a gente acaba não saindo de lugar nenhum. E o governo FHC, em 1997, criou a Senasp. Eu acho que foi um dado importante, uma iniciativa fundamental, vigente até hoje, e ainda assim criou, para além da Senasp, criou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. E qual que é o objetivo? Aí, dentro do Senasp, o SUSP tem o objetivo de criar ali, fazer reformas estruturais nos órgãos de segurança pública, em particular as instituições policiais, visando uma melhor eficiência e também a construção da paz. Essa é a primeira tração que eu dou nesse assunto aqui. Eu paro um pouquinho para agradecer algumas pessoas que estão aqui conosco. Quero agradecer aqui a Adri Luz. Muito obrigado, Adri Luz, pela sua constante presença aqui nas minhas lives, é uma honra tê-la aqui conosco. O engenheiro Aldemir, da Mais Valia, muito obrigado. O Padula, Coronel Padula, meu amigo que trabalha aí na área, muito especializado na área dos equipamentos não letais, ele faz um comentário aqui importantíssimo, essa visão abrangente, holística, sobre a questão da segurança pública relacionada à segurança privada relacionada à segurança pública, uma aula. O José Adão Rodrigues, obrigado aqui pela presença. É sempre muito bacana ver as pessoas entrando aqui. Quem estiver entrando, quiser dar uma curtidinha, o pessoal aqui do CT Hub gosta que o pessoal dá aquela curtida aqui na plataforma. E aí, gente, nessa sequência, eu devo dizer que, seguindo esse encaminhamento, alinhado com isso, no primeiro governo Lula, dentro do Senasp, é criado mais um órgão, que é o chamado RENAESP. O que é o RENAESP? É a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Percebam que o Senasp fez a diferença no governo FHC, porque o Senasp foi um órgão criado e deu ali, criou o SUSP, depois o SUSP criou aqui o RENAESP. E qual que é o grande aspecto do RENAESP, que foi para gerar essas políticas, né, esses altos estudos em segurança pública, e trouxe dois aspectos, além de outros, é claro, não vou enumerar todos aqui, porque o objetivo é falar lá no final do raciocínio da segurança privada. Eu só estou, en passant, fazendo esse aquecimento aqui, criando essa visão, como diz o Padula aqui, mais holística, né, para a gente chegar. E qual que era o ponto forte do RENAESP? Era introduzir a disciplina de direitos humanos, e mostrar, sobretudo, que segurança pública não é apenas um assunto de polícia. Esses dois aspectos, eu julgo,
de muita relevância dentro do raciocínio aqui, de direcionar a polícia àquilo que é o meu sonho particular, de uma polícia orientada para servir e proteger o cidadão. E aqui eu marco isso e vou repetir. Qual é o meu sonho da polícia? Meu sonho é que a polícia seja orientada para servir e proteger o cidadão. Pegar bandido também faz parte da nossa atribuição, mas, no meu modo de ver, é uma atividade secundária, subsidiária. Lamentavelmente, eu vejo que ainda isso não é uma coisa muito consolidada na mente de algumas pessoas, né? Acha que a polícia tem que ser aquela de pegar bandido, né? Como se fosse na década de 60, ainda naquela proteção do Estado. E eu tenho comigo, e a minha luta é justamente para ter uma polícia muito mais voltada àquilo que é a defesa do cidadão de bem, e também pegar bandidos, sim, mas com uma atividade subsidiária. Pode parecer apenas uma questão subliminar, ou uma questão relativa, mas não é. Há um abismo de diferença entre você ter uma polícia orientada na sua formação, no seu âmago, para servir e proteger o cidadão, e uma polícia orientada para pegar o bandido no modo custe o que custar. Né? E não é por aí, esse é o caminho. Aliás, quero fazer aqui uma observação importante de uma situação que aconteceu para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Há alguns anos atrás, hoje eu estou na TV Record como comentarista de segurança, eu não comecei na TV Record, eu comecei no SBT, em 2010, logo que eu saí da polícia, fui chamado para ser comentarista. Eu fiquei um ano apenas no SBT e depois fiquei muitos anos na Rede Globo como comentarista de segurança. Um dia, eu sou chamado para avaliar uma cena de uma ação policial que aconteceu no Rio de Janeiro. Existia um traficante muito importante lá, muito famoso, chamado Matemático, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu informações de onde estava o Matemático, subiu um helicóptero com os policiais armados de fuzil no helicóptero e um pessoal em terra, e aí localizaram o tal do carro onde estava o tal de Matemático, e aí quando esse helicóptero recebeu a informação mais ou menos onde estava o carro, andando numa comunidade, eu me refiro a uma favela lá do Rio de Janeiro, quando esse helicóptero localizou o carro, os agentes do helicóptero começaram a atirar nesse veículo, lá do alto do helicóptero, no carro que estava lá no meio da comunidade. Mas eram disparos à la Vietnã, de fuzil, assim, fogo livre, e, obviamente, aquela quantidade de disparos acertou o carro e acabou acertando também o Matemático, que morreu nessa operação. E aí, quando chegou a informação de que o Matemático tinha sido morto pela polícia, houve uma comemoração muito grande lá, todo mundo foi homenageado, celebrações e assim por diante. Só que ninguém sabia como tinha acontecido. Meses depois, a Rede Globo recebe a fita de como foi em detalhe a operação, com essa filmagem do helicóptero atirando ali na comunidade, no carro do Matemático, que estava no meio da comunidade. Imaginem vocês o carro no meio da comunidade, onde moram milhares de pessoas, às vezes é uma cidade. E aí chamaram 3 especialistas para avaliar essa cena. Chamaram a mim, chamaram o coronel José Vicente, aqui de São Paulo, e chamaram o Rodrigo Pimentel. Nós 3 olhamos a cena no estúdio da Globo, e os 3 foram unânimes. Isso é um absurdo o que fizeram. E aí, o que acontece? O Fantástico, que fez a matéria, trouxe lá os detalhes do que tinha acontecido à época, e depois trouxe as cenas e com as respectivas opiniões dos 3 especialistas, que foram unânimes em criticar a operação. E aí gerou uma polêmica, vocês podem imaginar a polêmica que gerou, porque aqueles policiais tidos como heróis de terem pego e matado o Matemático, no nosso olhar, tinham feito uma ação que era completamente inadequada. E aí gerou uma polêmica importante. E essa polêmica machucou bastante o meu amigo Rodrigo Pimentel lá no Rio de Janeiro, porque o fato aconteceu no Rio de Janeiro. E nós aqui de São Paulo tivemos algum tipo de consequência também, mas muito menor. O Pimentel foi bastante castigado lá. E aí, gente, a pergunta que eu faço é a seguinte: teriam os mesmos policiais agido da mesma maneira se o Matemático tivesse no bairro do Leblon? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí eu ouso dizer para vocês que não fariam a mesma coisa. Por que fizeram na comunidade, então? E aqui eu sempre tenho dito, na comunidade, em qualquer comunidade,
seja em Paraisópolis, Heliópolis, Morro do Alemão, Favela da Mareco, qualquer que seja, Rocinha, a maioria esmagadora das pessoas que moram lá são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que moram lá porque não tem outra opção na vida em relação à moradia, tem que morar lá, não tem dinheiro para morar num lugar melhor. E já são sacrificadas muitas vezes porque tem que conviver com o crime organizado num local desse, de desorganização, onde o Estado tem poucos tentáculos para proteger essas pessoas, tem que conviver com esses criminosos que lá operam no tráfico de drogas e em uma série de outras atividades ilícitas. Mas será que eles têm que pagar esse preço também protagonizado por policiais? Minha resposta, não. Não. Se numa ação policial no morro, para pegar um criminoso, você atinge um inocente, a operação não pode ter valido a pena. Nenhuma morte de um inocente compensa a captura ou a morte de um criminoso. Esse é o meu ponto. E é por isso que eu digo aqui que é muito importante a gente ter essa orientação de servir e proteger, e vou mais além, sobretudo as pessoas menos favorecidas pela proteção do Estado. E é isso que esse projeto, né, dentro desse segmento de raciocínio que eu estou fazendo aqui, me refiro aí ao Senasp, ao SUSP, ao RENAESP, a trazer a questão dos direitos humanos na formação curricular de um policial, a fazer com que o policial entenda que ele não está acima da lei, que não é a custe o que custar, não é a qualquer preço a sua ação, é isso dentro dessa política de trazer áreas democráticos e trazer áreas de respeito e de mostrar a limitação que tem um policial. E o segundo aspecto que eu trago aqui, que eu já mencionei, é que segurança pública não é só um assunto de polícia. Segurança pública não é polícia e polícia não é segurança pública apenas e tão somente. É importante a gente entender segurança pública como uma conjugação de diversos esforços, de diversas áreas em prol do combate ao crime, nas políticas de prevenção e combate ao crime. É assim que eu enxergo. E vou tomar mais uma aguinha aqui, vendo se tem mais alguém que chegou. E aqui o José Adão Rodrigues, que está aqui presente, muito obrigado pela sua presença aqui na live. Pareceu um problema cultural, comandante, não dá só para a polícia, mas é de toda a sociedade. Eu concordo com você, é de toda a sociedade, né? A gente, muitas vezes, num olhar que eu diria limitado ou até míope, delega toda a questão da segurança pública para as instituições policiais. Isso é um erro. É importante a gente abrir os nossos horizontes e entender. E aí vem, no mandato do presidente Lula, ele já deu essa sequência aqui na criação do RENAESP, no segundo mandato do presidente Lula, ele criou um outro órgão, seguindo a sequência, o PRONASSE. O que é o PRONASSE? É o Programa Nacional de Segurança e Cidadania. E notem que é uma evolução lá do Senasp, do SUSP, do RENAESP, o PRONASSE também veio, dentro das políticas criadas pelo Senasp, veio também nesse segmento, nesse alinhamento, o que eu diria até nessa evolução. E o PRONASSE, ele tem como objetivo mudar paradigmas, né? Mais alinhados com aquilo que prevê a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, essa nova orientação de uma polícia mais voltada à proteção da comunidade. O PRONASSE trouxe, por exemplo, políticas de prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando nas questões socioculturais. Olha que coisa bacana. Valorização dos profissionais prevista pelo PRONASSE no segundo mandato do governo Lula. Reestruturação do sistema penitenciário. Nós temos um problema enorme aqui. O sistema penitenciário, gente, ele sempre foi o filho bastardo das questões de justiça e segurança pública. O exemplo disso é que aqui no estado de São Paulo, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela é recente. Até então, na década de 80 e 90, o sistema penitenciário era um filho bastardo, ora da justiça, ora da segurança pública, não tinha dono. A Secretaria de Administração Penitenciária foi criada aqui em São Paulo nesse encaminhamento de dar um pouco mais de cuidado, ter um órgão responsável para cuidar do sistema
penitenciário do nosso país, houve muitas devoluções, houve muitas construções de presídio para poder dar ali vazão ao trabalho policial. Então, isso foi muito importante. O envolvimento da comunidade nas questões de prevenção à violência, e isso tudo foi dentro desse compasso. Notem que eu venho trazendo aqui, em resumo, né? 37, 46, 67, o cidadão não era nem contemplado. Estou falando de forma bastante geral, de forma bastante bruta, vamos dizer assim, né? Mas é a Constituição de 88 que traz esse olhar, e os governos que se seguiram após a Constituição de 88, me refiro a FHC, primeiro mandato do presidente Lula, primeiro e segundo de FHC, primeiro e segundo do presidente Lula, foram mandatos que olharam dentro daquilo que a Constituição de 88 já previa, de fazer essa aproximação. Aos poucos foi. Claro, a gente gostaria talvez de maior velocidade nisso, de maiores evoluções, de mais rapidez, talvez, mas o encaminhamento, a estrada foi escolhida, né? E aí chega as guardas municipais. Mais recentemente, num passado não muito distante, as guardas municipais tiveram assim um grande protagonismo, né? Começaram a ser criadas guardas municipais em alguns municípios aqui do estado de São Paulo. As guardas municipais são muito poderosas, têm uma grande atribuição em parceria com a Polícia Militar, têm feito um trabalho muito importante. Eu sou um grande defensor do empoderamento das guardas municipais como mais um órgão no combate, nas políticas de prevenção. As guardas municipais estão muito mais próximas da população. Eu vejo com bons olhos essa participação, esse crescimento das guardas municipais. E agora a gente chega aqui aonde é o foco da nossa conversa, a segurança privada. A segurança privada, ela não está contemplada na Constituição, ela não aparece em nada disso que eu falei até agora, mas a segurança privada merece, sim, ter protagonismo também na segurança pública. E é claro, gente, que a gente sabe que a segurança privada ela é normatizada por uma lei, que cuida, que estabelece que a segurança privada ela tem competência da porta para dentro, ou seja, do portão para dentro das empresas, das instalações que assim fazem uso da segurança privada. Não tem competência nenhuma para fora. Fora são as guardas municipais, as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Esses são os órgãos de segurança pública, vamos dizer, com poder e atribuições legais no espaço público como um todo. Da porta para dentro, tem essa possibilidade da segurança privada atuar por meio das suas empresas de vigilância. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, ver quem está chegando. O Wilson. Está aqui o Merlo, acabei de citar você, Merlo, não sei se você pegou a parte que eu cito você numa reflexão que você trouxe para mim. O Rui, da minha turma, muito obrigado, Rui. Rui, coronel da Polícia Militar, foi nosso corregedor, grande amigo, grande parceiro. Um dia eu queria ter você aqui, Rui, para ser meu entrevistado, para falar um pouco da tua experiência, hoje, atuando também ainda na ativa, não na ativa da Polícia Militar, mas num outro segmento da área pública. O Wilson fala aqui uma observação: a criação de órgãos de políticas públicas são importantes, mas a segurança pública nunca foi tratada de maneira abrangente, envolvendo a legislação penal, processual penal, execução penal, e é exatamente isso, Wilson, eu concordo integralmente com você, né? A minha queixa maior é essa falta de nós termos uma política que faça isso, sabe? Um legislativo que cuide disso, né? Nós temos hoje a coisa muito solta, sabe? E isso faz com que nós tenhamos uma certa desorganização, uma certa duplicidade de tarefas. Se nós olharmos aqui, tem gente que fala assim, vamos pensar fora da caixa, mas eu diria aqui que a gente pode olhar dentro da caixa e ter muitas oportunidades de melhorias
sem fazer grandes mudanças estruturais de legislação, basta um olhar mais profundo. Nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, um Copom da Polícia Militar, um CEPOL da Polícia Civil, né? Nós temos um presídio da Polícia Militar, um presídio da Polícia Civil, nós temos uma academia de Polícia Militar, uma academia de Polícia Civil. Tudo isso gera custo, tudo isso poderia, talvez, de alguma maneira, ser mais otimizado para poder fazer com que o dinheiro do contribuinte, que paga o nosso salário, pudesse ser revertido em boa prestação de serviço ou serviços com mais eficiência. Mas o foco dessa conversa aqui de hoje é chegar no raciocínio que é o tema da nossa live de hoje. E a segurança privada, gente? Ela não poderia ter um papel mais importante? Eu vos afirmo, ela já tem um papel importante. Sobretudo com a nossa parceira Polícia Civil. Todas as vezes que vocês ouvirem no jornal, nos jornais, na televisão, Polícia Civil consegue prender um criminoso, as imagens das câmeras de segurança, predominantemente, de onde são essas câmeras de segurança? Da segurança privada. Eu sei que existem câmeras de segurança do projeto Radar da Polícia Militar, que são câmeras do serviço público espalhadas em pontos estratégicos, do Detecta, enfim. Mas a maioria das imagens que ajudam a elucidar os crimes, ajudam a instruir os inquéritos policiais, as investigações policiais, são câmeras das empresas privadas que captam essas ações criminosas e servem para poder ajudar a Polícia Civil. Então, olha só, eu afirmo aqui que a segurança privada já ajuda demais a segurança pública por meio dessas imagens das câmeras de segurança, mas poderia ser muito maior essa colaboração. Nós estamos falando de um contingente de mais de 1 milhão de vigilantes. São profissionais que, de certa maneira, são formados. É claro que a formação é bastante pequena, ela é uma formação bastante rápida, bastante simples, vamos dizer assim, quando comparada com a formação de um soldado da Polícia Militar, de um investigador da Polícia Civil, de um oficial, de um delegado. Mas não podemos menosprezar essa formação. Esses vigilantes, gente, eles têm uma formação que poderia ser útil. Imagine que esse contingente de 1 milhão de vigilantes, eles fazem deslocamentos diários, eles vão da casa para o trabalho para casa, eles estão nos seus postos de vigilância das empresas, estão lá em observação. Será que nós não podíamos construir um canal de comunicação desses profissionais com os órgãos públicos, de modo a ter um acesso mais facilitado? Imaginem vocês um vigilante num ônibus, tendo ali condições de ter um acesso mais facilitado, de passar uma informação de algo suspeito que ele perceba ali no seu posto de trabalho, ou mesmo no seu deslocamento, e passar para a polícia com uma informação privilegiada, uma informação mais qualificada. A gente tem muito espaço para trazer a segurança pública. Eu defendo aqui que a segurança privada de transporte de valores, por exemplo, tem que ser um órgão, uma área de interesse de segurança pública. Imagine esses assaltos que acontecem nessas bases de transporte de valores, onde tem muito numerário lá. Esse dinheiro, se for bem sucedido uma ação criminosa, ele vai só servir para comprar mais armas, para continuar aumentando a incidência criminal. Então, essa parceria que pode haver entre a segurança privada e a segurança pública, essa troca de informações, esse cuidado maior, esse sentar à mesa, eu vejo como algo muito importante. Eu sou um defensor da inclusão da segurança privada, claro, dentro dos limites, dentro de alguns aspectos que devem ser considerados com relação à preservação das estratégias policiais, a gente considerando que esses profissionais, hoje nós temos 1 milhão, me referi aqui a 1 milhão de vigilantes no nosso país, mas apenas 500 mil, metade disso é fiscalizado pela Polícia Federal,
são vigilantes que estão, vamos dizer, trabalhando em empresas regulares de vigilância, porque, eu devo dizer, há muita informalidade nesse meio. Isso é verdade, de fato é verdade. Mas imagine esses 500 mil que estão trabalhando aí efetivamente, vinculados a uma empresa fiscalizada pela Polícia Federal. Esses profissionais têm formação, a cada 2 anos eles passam por um processo de requalificação. A Lei 7.102, que regula a segurança privada, ela usa uma expressão que eu particularmente não gosto. Ela fala reciclagem. A cada 2 anos, ele é obrigado a fazer uma reciclagem. É uma requalificação. Eu não gosto da palavra reciclagem, acho mais apropriada para outro tipo de produto, mas requalificação acho mais elegante. Mas eles têm essa requalificação para poder fazer uma atualização de conhecimentos, estarem ali aptos para o trabalho, só são contratados por uma empresa regular se tiverem com certificado, com a Carteira Nacional de Vigilante e com a reciclagem em dia. Então, são profissionais que não têm antecedentes criminais, porque não pode ter antecedentes criminais para ser um vigilante. São pessoas que poderiam colaborar de uma forma mais efetiva em ajuda à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Por isso a minha defesa. Mas não pararia por aí, não. Nesse meu livro, Em Segurança Pública, eu trouxe uma ideia, quando eu escrevi o livro, já faz um tempo. Imaginem vocês assim, eu vou dar esse exemplo apenas para marcar aqui como são inúmeras as possibilidades que nós temos para envolver mais a sociedade, o cidadão de bem, em apoio às instituições policiais. Antes disso, deixa eu tomar uma aguinha aqui, agradecer. Está aqui o José Adão, já falei dele. Obrigado, viu, gente, pela presença aqui na live de hoje. Mas eu queria, e se alguém tiver alguma pergunta, né, das pessoas que estão assistindo a gente aqui, por favor, pode colocar, terei prazer em responder se tiver ao meu alcance. Mas uma das reflexões que eu trago num dos artigos desse livro, Em Segurança Pública, é uma ideia que eu trouxe um dia de propor aqui para mostrar como é possível a gente ter novas iniciativas e buscar inovações nessa participação maior da sociedade com as polícias, com as instituições policiais. Imaginem vocês que um projeto fosse feito para instalar um rádio em todos os veículos táxis e também aplicativos. Uma parceria da Uber, da 99 e também dos taxistas com o órgão, com o Estado, por exemplo, e falar assim, olha, quem quiser ser taxista e tiver disposto a instalar um rádio que tem comunicação com a polícia, vai ter um desconto, por exemplo, no IPVA, ou um desconto na licença, naquelas licenças que esses profissionais têm que pagar para poder atuarem nesse segmento. Eu posso dizer que nem todos topariam isso daí, mas muitos topariam. Tem um descontinho para ter um rádio lá. E aquele que utilizar o rádio e passar uma informação para a polícia, durante seu deslocamento aí na rua, perceber e pegar o radinho lá e falar, olha, eu vi uma situação suspeita aqui, uma coisa que merece uma atenção, tivesse essa iniciativa, ganharia ainda mais um bônus. Um bônus de algum imposto, de um desconto, ou até algum tipo de recompensa que poderia ser dada caso aquela informação se transformasse numa ação policial que reprimisse um crime, ou que evitasse um crime, ou que prendesse um criminoso. Que bacana que seria. Alguns não teriam essa vontade, mas aí o governo falaria, numa propaganda em massa, né, num serviço de marketing importante, fala assim, olha, a partir de hoje, existem veículos, táxi, Uber, que tem comunicação direta com a polícia, tem um rádio que poderiam ser utilizados, que poderia ser utilizado para poder comunicar com a polícia. Se coloque na condição do criminoso quando ele visse um táxi na rua ou quando ele visse um Uber. Na visão dele, criminoso, cada táxi, cada Uber poderia ser uma viatura policial em potencial. Ele se sentiria mais intimidado. A gente criaria um aspecto, vamos dizer, intimidatório, porque ele não sabe se aquele profissional teria ou não o rádio, se aquele profissional faz uso ou não do rádio, mas para ele a dúvida é
matadora, a dúvida é dilacerante para o criminoso. O criminoso não gosta de ter essa incerteza, e isso poderia ser uma medida que poderia ajudar a gerar essa ambiência de segurança. Essa foi uma das ideias que eu compartilhei aqui no livro Insegurança Pública. Tudo isso, gente, e essa live não tem o objetivo de ser uma live muito longa, mas o objetivo era ter feito esse passeio na história para mostrar que nós só conseguiremos vencer, ou pelo menos estar na vanguarda, ou em vantagem no combate ao crime, se nós tivermos essa parceria efetiva da sociedade com as instituições policiais. Não há outra forma da gente combater melhor esse combate, lutar nessa guerra de combate à criminalidade, se não tiver de verdade essa parceria da comunidade, essas iniciativas que podem ampliar o braço da polícia, o olhar da polícia, e aí a segurança privada, no meu modo de ver, tem um papel muito importante. A gente poderia, sim, aproveitar, poderia trazer mais perto esses profissionais. E é nesse sentido que eu queria ter desenvolvido o raciocínio com vocês aqui, nessa noite. Eu vou ver se tem alguém que mandou alguma perguntinha aqui no nosso chat, porque o meu objetivo era exatamente isso, na noite de hoje. Fazer uma live curta, mas uma live que trouxesse aí esse recorte histórico importante daquilo que é o verdadeiro papel da polícia, a importância da comunidade e a importância da segurança privada como um aliado, tá cada vez mais presente, usar dessa força, usar dessa inteligência, usar desse contingente, como eu disse, de 1.500.000, bastante aí, vamos dizer, estão regulares aí, estão trabalhando, vinculados a uma empresa regular de vigilância, né? Estão uma empresa ativa, fiscalizada pela Polícia Federal, e poderia ser também um colaborador mais efetivo naquilo que diz respeito à segurança pública. E é por isso que eu encerro esse raciocínio dizendo, sim, sim, de verdade, a segurança privada já tem, né, como eu disse no exemplo da Polícia Civil, mas pode ter muito mais protagonismo de colaboração naquilo que é a questão da segurança pública aqui no nosso país. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. O Wilson faz uma pergunta aqui. Obrigado, viu, Wilson, por ter feito a pergunta. Você não acha que se a fiscalização da segurança privada fosse da SSP do Estado de São Paulo seria melhor? Eu penso que sim, Wilson. Eu acho que o cobertor está meio curto para a gente, sabe? Mas mais curto está para a Polícia Federal. Há até, Wilson, uma injustiça, né? Você tem hoje a Polícia Federal, por meio da chamada DELESP, que é a delegacia que cuida da segurança privada, toda regional de Polícia Federal, em cada estado, nós temos ali um órgão da Polícia Federal, um diretor de São Paulo, um diretor no Rio, dentro da sua diretoria tem lá uma delegacia que é responsável pela segurança privada. E sabe o que eles fazem, Wilson? Eles só fiscalizam as empresas regulares, porque eles não têm braço, não têm gente para fiscalizar a informalidade, para fiscalizar esse monte de empresários que não estão regulares, que não fazem o trabalho de forma adequada, estão completamente fora das normas da Lei 7.102. Esses profissionais, eles se fazem valer aí, muitas vezes, dessa aventura de estarem irregulares, de estarem na informalidade, porque a Polícia Federal não tem braço, não tem gente para fiscalizar. Os profissionais da Polícia Federal, quando muito, fiscalizam as empresas regulares. E quais são as empresas? Aquelas empresas que mandam todas as certificações, que estão ali, todas cadastradas na Polícia Federal, coisa que o empresário informal não faz. E mesmo esses daí, a fiscalização, eu diria que não é adequada, por falta de gente. Uma das possibilidades que você oferece, eu vejo com bons olhos. De repente, delegar, né, para as polícias, para a segurança pública, se tiver braço para isso, a fiscalização numa atividade delegada. Eu vejo com bons olhos isso. Essa sua sugestão, Wilson, ela poderia combater a informalidade, que é muito nociva, sim, para a área de segurança, né? Essa informalidade, olha, que ela não é pequena, né? Eu estou trazendo aqui um número de 1 milhão de vigilantes
que nós temos aqui, esse é um número aproximado, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública, esse é o número que a gente foi pesquisar, e eu estou trazendo aqui um número também que é absurdamente grande, de 50% dessa gente não está regular, não está sobre a fiscalização da Polícia Federal por falta de braço. Portanto, essa sua sugestão de talvez fazer com que haja uma legislação que possa atribuir às polícias, no âmbito estadual, uma competência para fiscalizar isso, algum tipo de atribuição para fiscalizar isso, eu vejo com muito bons olhos, sim, é uma boa ideia. Tem mais uma pergunta aqui do Wilson. Oi, Wilson, obrigado, está me contemplando com as suas perguntas, eu fico muito, muito grato por isso. Você não acha que a ideologia interfere nas políticas de segurança pública? Acho sim, Wilson. Nós temos um problema a enfrentar nessa questão, né? Recentemente, o canal Brasil Paralelo trouxe aí uma reflexão numa série muito importante, trazendo essa questão ideológica que interfere a segurança pública, sim. Se olhar de uma maneira histórica, e quando eu falo histórica, a gente tem que trazer aí os últimos 40, 50 anos, eu posso dizer para você, Wilson, eu acho que você vai concordar comigo, que nós tivemos evoluções importantes, sabe? Aprimoramentos importantes. Os dois eventos aqui, para ter já um exemplo claro para você, que foi a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, foi uma alavanca importante para uma melhor profissionalização das nossas polícias. Wilson, eu olho hoje, todos os dias de manhã no meu programa, lá no programa que eu atuo, lá na Rede Record, eu vejo as polícias bem melhor equipadas, armamento bem melhor, equipamentos, acessórios, capacete, colete. Eu vejo que nós tivemos uma evolução bastante significativa nesses anos em relação à parte de equipamento, na parte de doutrina, mas eu vejo que você tem razão também naquilo que diz respeito às políticas. Nós não temos uma política de segurança pública definida de forma mais adequada. As iniciativas que eu trouxe aqui, Senasp, Renaesp, SUSP, Pronasce, eu vejo como importantes avanços, mas há uma lição de casa muito grande a ser feita ainda, e eu diria que você tem razão que durante essa trajetória, durante esses 40 anos, alguns aspectos ideológicos contaminaram um pouco a velocidade dessa evolução. Eu tenho comigo que sim, eu concordo com você nesse aspecto, é algo que tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser enfrentado, e a gente pode encaminhar, vamos dizer, uma melhora nesse sentido. Mas, de novo, quando se olha o recorte histórico, eu vejo que caminhamos para melhor. Eu sempre digo, Wilson, e você que nos acompanha aqui, que a polícia que eu deixei em 2010 é muito melhor do que a polícia que eu entrei em 1980. Eu sou capaz de fazer essa avaliação. E como hoje um estudioso, um comentarista, uma pessoa que ainda está dentro desse ambiente, eu tenho percebido grandes evoluções. Nós tivemos na Polícia Militar os CONSEGs, a Polícia Comunitária, né? Tudo isso, aquilo que foi a inspiração nossa nos programas que nós nos inspiramos lá da Polícia Comunitária do Japão, que foi trazido para a Polícia de São Paulo aqui e virou o método Giraldi, né? Que foi algo também emblemático. Eu vejo assim uma série de iniciativas que mostram claramente que nós evoluímos sim, Wilson. Talvez, como eu estou dizendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas de alguma maneira, de forma positiva, houve uma evolução. Mas a questão ideológica é algo que precisa também ser enfrentado. Ela esteve presente em diversos momentos nesse ato de tempo que eu me referi aqui, e algumas vezes foi bastante nociva, sabe? Bastante nociva aquilo que é o combate ao crime e as políticas de prevenção. Essa é a minha forma de ver, tá bom? O Ricardo Tassinato aqui traz aqui uma observação dos programas que são motivantes para criar grupos de estudo, a vizinhança solidária. É isso mesmo, Ricardo. Iniciativas aconteceram nesse ato de tempo que corroboram, né, confirmam esse aspecto de evolução que eu vim falando aqui na nossa live. Mas tudo isso para chegar naquilo que foi o aspecto da segurança privada. Para ficar marcado para vocês aqui, gestores de segurança que nos assistem, a segurança privada
merece, sim, estar sentada à mesa na discussão das questões de segurança pública, porque ela colabora, já colabora e pode colaborar ainda muito mais. Eu vou finalizando a nossa live de hoje, agradecendo a presença de todos vocês aqui que vieram me prestigiar, que são aqui participantes do Linha de Frente, e também, mais uma vez, o CT Hub, e aqueles também que vão assistir essa live posteriormente. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês essa noite. O Merlo traz aqui uma última observação. Hoje é você, uma frase, um livro e um filme, e não pode ser o Gladiador. Ah, Merlo! Eu vou aceitar a sua provocação. Eu vou aceitar a sua provocação. A frase, Merlo, a frase que marca para mim a noite de hoje é: nem tudo é o que parece ser. Essa é uma frase que tem me acompanhado de forma muito frequente. No momento que a gente vive hoje, de grande polarização, às vésperas de um segundo turno de uma eleição, eu tenho ficado muito próximo dessa frase que é: nem tudo é o que parece ser, porque eu tenho percebido muita gente, até com bom nível intelectual, cair nas chamadas ciladas das fake news, né? Acreditando em coisas assim que vê e se precipita, e, né? Esse exemplo eu vou dar aqui para você, Merlo, que aconteceu agora na favela de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis, quando um candidato estava lá, e aí já trouxeram ali um viés político para uma coisa que não teve nada a ver com questão política, e as pessoas já entram naquilo acreditando em versões. Então a frase é essa, sabe, Merlo? Nem tudo é o que parece ser. O filme, eu recomendo muito uma série que eu assisti recentemente no Netflix e vale muito a pena assistir. Não é um filme, mas é uma série. Como se tornar um ditador. Essa série fala de todos os ditadores que nós tivemos num passado recente aqui. Começa com Hitler, passa por Muammar Gaddafi, passa por Somoza, passa pelo do Iraque, lá o Saddam Hussein, passa por Fidel Castro e termina com o Kim Jong-un da Coreia do Norte. É uma série de 4, 5 episódios, me parece. Ela é interessantíssima, vale muito a pena refletir sobre essa série. Fica aí a minha indicação de filme, que não é um filme, mas é uma série. E por último, Merlo, você pergunta aqui, eu falei da frase, falei do filme e o livro. O livro não é um livro, na verdade, dentro da obra de Aristóteles. Eu recomendo fortemente que as pessoas leiam Ética a Nicômaco. Eu acho que Ética a Nicômaco é uma leitura que pode também ajudar todos nós aí a melhorar as nossas reflexões sobre os aspectos da moral e da ética, que é um capítulo, na verdade, de Aristóteles, que vale muito a pena. Fica aí a minha recomendação. Por último mesmo, agora aqui, para terminar de verdade, gente, eu vou encerrar mesmo, porque já passamos aqui. Eu achei que ia fazer essa live em menos de 1 hora, e a gente já está aqui. Como passa rápido o tempo, né? Isso acontece com os meus convidados também, quando eu estou aqui, e aconteceu comigo por uma empolgação, e também graças às perguntas que vocês me prestigiaram aqui, né? Mas a Nice Helena, ela fala: a segurança pública melhorou, sim, mas os criminosos estão mais aparelhados em maior número, não é verdade? E eu tenho que, sim, Nice, eu tenho que concordar com você. Eu, como policial na década de 80, na década de 90, os 30 anos que eu fiquei na instituição, hoje eu vejo os criminosos assim muito mais bem armados, muito mais organizados nas suas ações. Eu vejo um desrespeito, sabe, eu vejo um arrojo na ação criminosa que mostra claramente o desprezo que os criminosos têm com relação às consequências, né? E aqui eu devo dizer, naquela série do Brasil Paralelo, que eu também recomendo para todos vocês assistirem, que o crime, na visão do criminoso, está compensando, sabe? É isso, e o crime não pode compensar. O crime, o Estado, enquanto aparelho, tem que deixar claro o criminoso que vai ter consequência grave caso ele decida optar pelo caminho do crime. É assim que eu acredito, e a sua observação é muito apropriada. Sim, o criminoso,
aumentou o seu arrojo, aumentou a sua audácia, aumentou a violência nas ações, e isso até vitimiza os próprios policiais, né? Isso tem acontecido, é uma inversão de valores terrível que a gente vive, tudo por conta da falta de um olhar mais holístico, mais abrangente com relação à importância da segurança pública, à importância desses outros parceiros, como eu me refiro aqui à segurança privada, e até a comunidade nos ajudando, sabe? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês essa noite aqui no Linha de Frente. Gratidão por estarem acompanhando aqui esse programa. E vamos juntos fazer desse país grande um grande país. Vote com consciência no dia 30 de outubro, a sua consciência, levando em conta vários aspectos. Seu voto é muito importante para garantir aquilo que a gente pode imaginar ser um país mais justo, menos desigual. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente. Até lá.